amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Levanta-te, Levanta-te, que é o capítulo 88. Capítulo 88. Quem comigo não ajunta. Eu vou escrever aqui no quadro só para vocês entenderem, porque aqui está escrito, está assim, aspas, reticências, quem comigo não ajunta. Então, está com aspas e reticências. Quem comigo não ajunta, essa fala é uma fala de Jesus. Então, quando a gente vê quem comigo não ajunta, mas tem a continuidade. O título do capítulo 88 é este. Tá claro? Então, imaginem vocês. Aí eu falei assim, gente, eu lembro dessa passagem e eu fui lá para achar no Novo Testamento, que é Mateus, capítulo 12, versículo 30. Mateus, capítulo 12, versículo 30. Então, na hora que eu vi, ele já começa no primeiro parágrafo explicando para a gente. Disse-nos Jesus com clareza, quem não é por mim, é contra mim. Então, imaginem vocês, essa frase, quem não é por mim, é contra mim, nós já vimos até em para-choque de caminhão. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não é por mim, é contra mim. A gente já viu essa frase em adesivos, a gente já viu em adesivo de vidro. Quem não é por mim, está contra mim. Olha, a fala de Jesus, que vem, por isso é que vem reticências antes. Quem comigo não ajunta, primeiro ele fala, quem não é por mim, é contra mim. E aí, continua, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele encerra. A palavra que vem aqui depois é espalha. Quem comigo não ajunta, vírgula, espalha. Quem não está envolvido com Cristo, dispersa. Nós não temos uma frase que fala assim, quem não ajuda, atrapalha? Se você está junto com um grupo, ou você se disponibiliza a ajudar, ou então não fica ali, está todo mundo trabalhando. Quem não ajuda, atrapalha. E isso é uma construção social. Essa frase é popular. Quem não ajuda, atrapalha. Não fica no grupo ali, ok? Por outro lado, olha o que Jesus coloca. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não ajunta ideias, perspectivas, sonhos, ideais, proposta de crescimento, quem não tem esses projetos, espalha. Espalha ideias, espalha perspectivas. Não é espalhar no sentido de divulgar, não, gente. É espalhar no sentido de atrapalhar. Aqui está no sentido de atrapalhar. Nós vamos ver isso no texto. Quem comigo não ajunta, espalha. Aí vamos lá. Ele diz assim, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não existe meio termo. Ou a gente está com Cristo, ou a gente não está com Cristo. Não tem como ficar ali. Não tem um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo falando isso. Não se pode servir a Deus e a mamão. Está escrito no Evangelho. Não tem jeito de servir o bem e o mal. Não tem jeito. Ou a gente se dedica ao bem ou a gente se dedica ao mal. Aí vocês podem estar assim, ô Emerson, mas mesmo envolvido com o bem, a gente ainda se envolve com o mal. Acontece. Tanto acontece que Paulo dedicou 3 versículos falando sobre isso, quando ele escreve aos Romanos, que eu já trouxe para vocês.
eu já trouxe, que está lá em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19, 20 e 21. Tem hora que a gente não quer fazer o mal, mas a gente faz, é isso que o Paulo fala aqui. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Olha, o mal que eu não quero... Gente, tem um lado muito positivo nisso. O mal que eu não quero é sinal de que eu já tenho discernimento. É sinal de que eu já tenho conhecimento. É sinal de que eu já tenho desejo de não querer o mal, mas eu ainda faço. A fala do Paulo é essa. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. No versículo 19. O mal que eu não quero, eu faço. Quando faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Quando ele fala o pecado que habita em mim, eu estou apontando aqui para o peito, o pecado que habita aqui em mim, habita em mim. Por quê? Porque aqui lembram aqueles programas que a gente fez da casa mental? Habita em mim, por quê? Porque eu tenho no meu inconsciente profundo ainda as situações de envolvimento passado com dificuldades, transtornos, problemas que eu cometi, que eu aprontei, que eu me envolvi, que eu destruí, eu tenho. Da mesma forma que eu cometi, cometeram comigo. Da mesma forma que eu destruí, também destruíram comigo. Então a gente está nesse movimento de construção do novo e autorreconstrução do íntimo. Estamos nesse envolvimento. Então, o bem que eu não quero, eu faço. O mal, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o que não quero, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, no último versículo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero fazer o bem. Por quê? Porque nós escolhemos momentos para fazer o bem. A gente não faz o bem o tempo todo, infelizmente, mas estamos caminhando para isso. Mas quando a gente coloca essa palavrinha, que ela é temporal, quando quero fazer o bem, se entrou quando, é porque nem o tempo todo eu estou envolvido com o bem. O tempo todo eu não me predisponho ao bem. O tempo todo eu não penso no bem. O tempo todo eu não sinto o bem. Jesus não teve quando. Ele era o próprio bem. Ele era o próprio bem. Então, quando Paulo faz isso, ele coloca para a gente, para nós nos atentarmos no movimento de reconstrução. E eu volto na fala do irmão José. Quem não é por mim, está contra mim. Quer dizer, a fala é de Jesus, a explicação do irmão José. Quem não é por mim, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não se envolve com o bem, está atrapalhando. Não existe meio termo. Somos ou não somos do Senhor, estamos ou não estamos com Ele. Não há dúvida aqui, tá? Aqui não tem dúvida. Somos ou não somos, estamos ou não estamos. Pronto, acabou. Aí, se vocês pensarem assim, mas mesmo fazendo erro, a gente está com Ele, não tenham dúvida, desde que o discernimento acometa o nosso estado íntimo, desde que o discernimento envolva-nos o tempo todo. Você comete enganos, não há dúvida. Vou pegar exemplos simples. Para pensar, esse ano, olha, nós estamos no mês de junho, para pensar, exemplo simples, gente, do dia a dia. Você mentiu esse ano? Uma mentirinha? Já mentiu? Aqui, se você está assim, não, estou tranquilo, não menti não. Então eu gosto de dar um exemplo só para você avaliar, No quadro isso aqui é um apagador, na nossa mesa agora ele é um celular, ok? Seu celular tocou, aí você viu, é fulano. Depois eu vejo. 4 horas depois, você retorna aquela ligação e fala para a pessoa assim, só agora que eu vi sua ligação. O que é isso, gente? Mentira. Tá claro? É uma mentirinha que a gente fala assim, mas é uma mentirinha porque naquele momento eu não podia, etc e tal. Para que falar?
Se a gente vai fazendo as pequenas mentirinhas, pegando as pequenas mentirinhas, a gente corre o risco de se acostumar. E depois ela vai se avolumando. Ou seja, quem comigo não ajunta, espalha. Cuidado, porque a gente começa a espalhar. Agora eu estou pegando a ideia. A gente começa a espalhar os benefícios das mentirinhas e depois da mentira e depois. Sendo que o próprio Cristo colocou para nós, olha que eu peguei um exemplo, hein? O próprio Cristo colocou o quê? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Ele está pedindo que nós sejamos sinceros. É algo simples, ele está pedindo, a gente só não está dando conta de cumprir, mas que está trazido para nós o pedido, está. Tudo bem? Outro exemplo em relação a isso aí, é lá no Levítico, lá no Velho Testamento, quando Moisés, você vê que Jesus está falando da gente ser sincero, seja o vosso falar, se ensina ou não, capítulo 5 de Mateus, versículo 37. Mas a gente indo lá em Levítico, Moisés coloca para nós, não atentarás contra a vida do teu próximo. Não atentarás. Para de falar mal, para de desejar mal, para de mentalizar mal, não atente. Olha que ele nem está falando de agressão física, de ameaça, ele está falando por enquanto só da língua, gente, porque nesse mesmo versículo ele fala assim, não andarás como mexeriqueiro. Se não andarás como mexeriqueiro, o que é mexerico? Fofoca. Ele está pedindo para que nós não façamos. Está claro isso? Ele falou isso entre 1.500 e 2.000 anos antes de Jesus. Depois Jesus vem falando a respeito da sinceridade, seja o vosso falar, se ensina ou não. Então, se nós ainda fazemos uma fofoquinha, se a gente ainda gosta de ouvir, não precisa, gente. Aqui, um exemplo simples. Você sabe como é que está o seu nível de relacionamento quando alguém chega e fala assim. Vou pegar um exemplo meu, porque fica mais fácil. Alguém chega para mim e fala assim, mas eu estou querendo te falar uma coisa, mas eu não sei se eu devo. Quando a pessoa me fala, eu não sei se eu devo, eu falo, não, meu filho, então você não deve. Conta não. Não, mas você não gostaria de saber? Não. Não precisa. Não precisa. Se você sabe que está em dúvida, você sabe que está em dúvida. Então eu não preciso nem de saber. Agora, se for de um interesse aonde eu tenha que tomar alguma decisão, eu tenho que me envolver com alguma situação, eu preciso, na caminhada, pode me dizer. Pronto. É alguma coisa para o meu crescimento pessoal, pode me dizer, não tem problema, isso não tem problema. Mas as pessoas morrem na curiosidade. Quando fala assim, eu queria te falar uma coisa, não sei se eu devo, pronto, acabou. Um outro exemplo, hoje no celular a gente vê, né? A pessoa começou a te mandar uma mensagem, você não vê. Na hora que você pega, 2 horas depois você pega o celular, lá está escrito assim, mensagem apagada. Aí tem gente que pergunta assim, o que foi que aconteceu? Que você estava me escrevendo e depois, gente, se eu estou escrevendo e depois aparece mensagem apagada, é porque eu mudei de ideia, não preciso mais. Não, mas é só para eu saber. Não, você não precisa nem de saber. Eu já resolvi, já conversei, já tomei a decisão, eu vou ter que te explicar tudo o que eu tinha pensado. Não precisa não, já está resolvido. Mas as pessoas não dão conta. E aí vão afundando na fofoca, afundando no mexerico, afunda nos excessos. E aí é claro que a gente vai abrindo um arcabouço de situações que muitas vezes não nos ajuda. Tanto que Jeremias, no Velho Testamento, ele fala para a gente se atentar com o pensamento negativo. Capítulo 4, versículo 14, Velho Testamento, e eu estou fazendo referência entre o ano 519 e 522 antes de Jesus, quando ele escreveu o livro dele, o livro de Jeremias. Tá claro? Quando ele pergunta, ele deixa uma pergunta. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? A gente pensa negativo. Nesse momento, o que a gente faz? A gente não ajunta com Cristo. A gente pensa negativo, ainda pensamos em pessimismo,
ainda pensamos em mazelas, ainda programamos mazelas, nesse momento a gente não ajunta com Cristo. E quem não ajunta, espalha. Espalha no sentido de trabalhar, divulgando o mal-estar, e no sentido de espalhar pensamentos, intentos, verbalizações destrutivas, desnecessárias. E aí ele continua. Que lugar ocupa o Senhor em tua vida? Olha a pergunta. Que lugar o Cristo ocupa na vida da gente? O Evangelho é tua prioridade? Pensas nele aqui ele colocou nele com N maiúsculo. Pensas nele e procuras servi-lo. A gente pensa em Jesus e procura servir? Que lugar o Cristo ocupa na nossa vida? E o Evangelho, ele é a nossa prioridade? Avaliemos. Isso aqui, gente, é tudo movimento de autoavaliação. Avaliemos se é a nossa prioridade. Vocês viram lá a gente fazendo, num outro vídeo, a gente colocando que a palavra evangelho vem do grego, né? Que é evangelion, angelion, que vai explicando o evangelho, que significa a boa nova, a boa notícia, a partir de mim, mexendo comigo, o eu, o evan, o euan, mexendo com o meu estado íntimo. Angelion. Mexendo com o meu estado íntimo. A boa nova, a boa notícia, mexendo com o meu estado. Eu vivo isso no meu dia a dia? A pergunta que ele faz, que lugar ocupa o Senhor em tua vida? O Evangelho é tua prioridade? Pensas nele e procuras servi-lo? Quanto do teu tempo vens dedicando à tua própria necessidade de iluminação? Isso aqui é muito bacana, né? Quanto do teu tempo procuras se identificar, se promover, se elaborar na necessidade de iluminação? Ou seja, na necessidade, inclusive, da auto-iluminação. Porque ele fala aqui a tua própria necessidade. Quanto que a gente está se envolvendo com o processo da autoiluminação? Quanto tempo a gente dedica? Faz as contas, só para você ter uma ideia. É claro que eu não posso deixar de ressaltar o que nos ensinou Sai Baba, uma das referências crísticas que esteve conosco no século XX, que nasceu na Índia. Sai Baba, nós dividimos o dia em 3. 8 horas para o trabalho, 8 horas para o lazer, 8 horas para o sono. Sai Baba propõe a gente dividir o dia em 4. 6 horas para o trabalho, 6 horas para o sono, 6 horas para o lazer e 6 horas para a caridade. Quando nós dermos conta de dividir o dia em 4, cumprindo, nós estamos numa faixa de equilíbrio inenarrável. E essa é a proposta de Sai Baba. Essa é a proposta de Sai Baba. E aí olha a pergunta que ele faz. Quantas horas do nosso dia nós dedicamos ao movimento da própria iluminação? Ele nem está falando de iluminar terceiros, iluminar a família, salvar. Ele não está falando nada disso, ele está falando da nossa iluminação, do nosso esforço, do nosso movimento de melhoria, de crescimento. Ao Senhor cabem apenas os pedaços de tempo que te sobram. Isso aqui, eu que estou afirmando, tá? Isso aqui é uma frase, eu parei aqui só para afirmar. Mas depois eu vou trazer a interrogação. Ao Senhor cabe apenas os pedaços de tempo que te sobram. É isso mesmo? Porque eu estou colocando para que nós avaliemos. Por isso que eu coloquei como afirmativa. A frase não acaba aqui. Mas olha o que o irmão José faz. Eu interrompi a frase e coloquei um ponto. Mas ele não faz isso. Ele fala assim, ao Senhor
cabem apenas os pedaços de tempo que te sobram após atender os seus caprichos e ambições humanas? Eu afirmei, ao Senhor, cabem apenas os pedaços de tempo que te sobram. Porque é o que a gente tem visto no dia a dia, nas nossas relações como um todo. Estamos dispensando oportunidades claras de crescimento, de melhora, de produção, de iluminação, de divulgação. A gente está desperdiçando tempo. Afirmativamente. Mas ele faz uma pergunta. Só que a pergunta dele, ela é ainda muito mais profunda do que a afirmativa que eu fiz aqui, interrompendo a frase. Após atender os teus caprichos e ambições humanas, porque a preocupação nossa é atender as coisas do dia a dia. Capricho ao Senhor cabe apenas os pedaços de tempo que te sobram após atender os teus caprichos e as ambições humanas. A gente está muito preocupado só com as questões do dia a dia. A gente está preocupado com a viagem, com o lazer, com pagamento, com guardar dinheiro, com fazer compra, trocar aparelho. Eu vou trocar, mas você precisa do outro? Não, mas é porque saiu um mais novo. A gente está preocupado com caprichos e ambições humanas. Gente, nós vamos desencarnar. Isso tudo vai ficar aí. Qual é a hora que a gente vai preocupar com a autoiluminação? Que hora que nós vamos ajuntar com Cristo e não espalhar? Que hora que a gente vai ajuntar com Cristo? Então, eu gostaria que a gente se atentasse para essa observação, porque a orientação que o Cristo traz para nós é a importância de nos envolvermos com o trabalho. Tanto que ele fala, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Lá em João, no capítulo 5, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Entendamos, o Cristo trabalha até agora. Nós estamos trabalhando também? Prefiro a pergunta. Por quê? Porque na pergunta a gente faz movimentos reflexivos de autoavaliação. O Cristo afirma, Deus trabalha até agora, eu trabalho também. Ele não para. Por isso é que aqui ele não tem quando. Ele não tem quando. Mas para nós, nas dificuldades diárias, o Cristo trabalha até agora. Nós estamos trabalhando também? Atentemo-nos. Por quê? Porque se estivermos, a gente ajunta com Ele. Ajuntemos com o Cristo. Era o que tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.